FIA examina carro da McLaren e manda avisar. Nada de ilegal foi encontrado. Ford comenta: assinamos com a Red Bull sabendo do risco de perder Verstappen, Newey e outros. Nosso compromisso é firme. Lewis Hamilton comenta: não achei que as coisas seriam tão difíceis na Ferrari. FIA no olho do furacão. Ben Sulayem baixa novo pacote de regras sobre xingamento. Pilotos reclamam. Carlos Sainz pai aparece como possível candidato de oposição ao atual presidente. E Anthony Hamilton, pai de Lewis Hamilton, é indicado para liderar uma comissão para a formação de jovens pilotos. Quinta-feira, 15 de maio de 2025, vai começar o final de semana do Grande Prêmio da Emília-Romagna em Imola. E esse é o resumo do noticiário. Vamos lá. Mas antes, este vídeo é patrocinado pela nossa parceira aqui nos finais de semana de Grande Prêmio. É claro que eu estou falando da Zulipark, o Tinder ou o Airbnb da vaga de garagem. A Zulipark é uma startup que está revolucionando a forma com que motoristas mensalistas estacionam no Brasil inteiro, aproximando quem precisa estacionar mais barato de quem tem vagas ociosas por aí. Como que funciona? Todo motorista que estaciona mensalista no entorno de hospitais, fóruns, universidades e grandes centros comerciais do Brasil sabe que os valores para estacionar podem chegar a 500, 600, às vezes até 700 reais por mês. E como esse valor alto tem incidência sobre o seu trabalho, porque são lugares que você precisa ir de carro com regularidade, encontrar um lugar para parar mais barato é uma mão na roda. É aí que entra a Zulipark, conectando esses motoristas com quem tem vagas disponíveis que talvez nem soubesse que poderia rentabilizar. Em prédios residenciais e comerciais, a depender dos regulamentos de condomínio, você pode utilizar sua vaga, que está ociosa porque você não usa, porque você não tem carro e etc., para acomodar veículos de outras pessoas. Tudo é feito por dentro da plataforma, documentos são apresentados, validados e cadastrados, tanto para quem estaciona como para quem cadastrou a vaga. E aí tudo acontece por dentro do sistema, as pessoas se encontram, organizam e estacionam. Todos os pagamentos também acontecem por dentro do sistema, você paga para uma plataforma que repassa para o proprietário da vaga, sem risco de golpe, de urubu do Pix e etc. É fácil, é rápido, é inteligente e já funciona nas principais capitais do Brasil: São Paulo, Rio, Brasília, BH, Salvador. Entre no site da Zulipark, fixo aqui no primeiro comentário e também na descrição, e confira se tem uma vaga perto de você. E se você tem uma vaga, é a hora de você cadastrar a sua e começar a monetizar seu espaço, seu metro quadrado ocioso. E se você é gestor de condomínio, mesma coisa, afinal de contas, sempre tem vaga ociosa que pode te ajudar a amortizar despesas fixas. Beleza? Então aqui acabando o vídeo, já sabe, link fixo no primeiro comentário e também na descrição. Corre lá, tô te pondo na cara do gol para estacionar mais barato ou para faturar um extra com sua vaga disponível. Beleza? Então é isso. Seguimos. A McLaren tem se destacado nesta temporada, o que sempre desperta a atenção das adversárias e desconfianças com relação à legalidade do seu carro. As demais equipes já identificaram que o carro da McLaren tem uma habilidade especial em administrar a temperatura dos pneus, especialmente traseiros. E esse virou o principal assunto de discussão no paddock da Fórmula 1. Embora não exista uma solução mágica, milagrosa, a dita bala de prata, sendo mais provável que uma série de porcentos em todo o carro da McLaren propicie melhor desempenho, o funcionamento do sistema nos freios traseiros, especialmente os dutos de arrefecimento e refrigeração, parecem ser onde mora o grande X da questão. O interesse aumentou quando a Red Bull contratou uma empresa para fazer imagens termais ou térmicas do carro da McLaren e entender o que eles estavam aprontando. Essas imagens revelaram que o carro da McLaren na traseira operava em temperaturas consideravelmente mais baixas que o dos adversários. E isso gerou, evidentemente, curiosidade e, para alguns, estranheza, já que o freio no carro de Fórmula 1 chega a temperaturas altíssimas, ficando inclusive incandescente. Diversas teorias surgiram, algumas delas dizendo que o cubo onde entra a roda seria de uma trama de fibra de carbono que permitiria ao calor se dissipar mais facilmente, permitindo uma passagem controlada de ar
entre elas. Falaram também em materiais que poderiam mudar de propriedade a depender da temperatura e a mais séria das acusações, que despertou inclusive uma resposta da McLaren, a injeção de líquido dentro do pneu. Rumores ventilados pela Red Bull teriam deixado vazar que a FIA teria encontrado alguma coisa irregular no carro da McLaren, o que explicaria um desempenho não tão melhor do que as adversárias no Bahrein e na Arábia Saudita. Por causa das reclamações nos bastidores da Red Bull, nunca formalizando uma reclamação formal, um protesto contra o carro da adversária, que seria inclusive um instrumento necessário para que algo acontecesse, a FIA pegou os carros da McLaren, no caso pegou o do Piastri, que venceu a corrida, e inspecionou detidamente. E a mensagem, chegando nesse final de semana do Grande Prêmio da Emília-Romagna, primeira vez em que a FIA pode se pronunciar emitindo publicações, documentos, etc., é: o carro da McLaren é legal. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Porque eu disse que ia explicar o assunto. Eu normalmente deixo para falar de temas técnicos nos vídeos de terça-feira, onde a gente tem mais tempo, mas tanta gente tem perguntado que vamos ao cerne da questão. O que a McLaren está fazendo que tem feito seu carro andar tão melhor que o da Red Bull? Tudo passa então por uma forma de administrar a temperatura dos freios que contamina todo o sistema e pode fazer com que os pneus esquentem demais. O pneu de carro de Fórmula 1 tem uma faixa de temperatura onde ele opera bem. Abaixo de um tanto não tem a aderência ideal, acima de um tanto se deteriora muito rapidamente. E a explicação vem da forma com que o ar frontal é direcionado dentro dos dutos de freio traseiro, fazendo com que ele entre e saia de uma forma com que a temperatura fique controlada no sistema de parada do carro, para que então os pneus traseiros, esfregando para lá e para cá nas curvas, com o carro em movimento para frente, não tenham sua temperatura excedendo o limite desejável, quando então começam a desmanchar. O sistema de freios funciona entre 600 e 800 graus, então essa é uma parte muito importante. Várias equipes têm sistemas pensando exatamente nesta direção, inclusive o carro da Red Bull. E há fotos mostrando o carro de Max Verstappen com sistemas para direcionar o fluxo de ar a passar por dentro desse cubo da roda para a refrigeração do sistema de freios. Exatamente aquilo que a McLaren faz, mas faz melhor. Só que as coisas nem sempre foram assim, porque em 2022, na pré-temporada, Norris e na ocasião Daniel Ricciardo andaram muito pouco, com imensos problemas de superaquecimento do sistema de freios, até com o fluxo de ar andando no caminho invertido e soprando o ar quente nos discos de freio. Segundo Andrea Stella, team principal da McLaren, muito esforço de engenharia foi colocado no sistema. Não basta você enfiar ar fresco de um lado, você também tem que ter uma forma de gerar pressão baixa do outro, para que o ar quente seja sugado. E então você tem uma limpeza, entre aspas, do ar quente dentro do sistema de uma maneira eficiente, rápida e consistente, para que você possa ter um controle da temperatura. Como eu disse, não adianta também esfriar demais, porque abaixo de um tanto o pneu não funciona direito. Fotos feitas por jornalistas profissionais indicam que houve um trabalho meticuloso no sentido não só então de enfiar mais ar dentro do sistema, mas também gerar essa sucção que tiraria o ar quente. Não é só isso que explica o carro da McLaren andar muito bem, mas aparentemente é esse ponto que a Red Bull não tem conseguido otimizar e ela está olhando com interesse para o tema. Cumpre salientar que Christian Horner tem um olhar meio obcecado e paranoico para os adversários. Basta observar que na época em que a Mercedes andava mais que seu carro, ele também vivia apontando o dedo. Fez isso, inclusive, com a Ferrari em 2019. E em 2019 ele tinha razão, porque a Ferrari estava aprontando alguma coisa com aquele motor esquisito, supostamente ilegal. Contei essa história nesse vídeo aqui. Como a inspeção ao carro de Piastri foi feita em Miami, a primeira vez em que a FIA poderia se pronunciar a respeito era nesta quinta-feira em Imola. E não vindo nenhum esclarecimento, nenhuma diretiva técnica, nenhuma ação foi tomada, significa que all clear, tudo certo, nada tem que ser mudado. Enquanto isso, a Red Bull enfrenta seus próprios dramas internos. É persistente no Twitter, mas a gente não falou aqui e nem fez vídeo a respeito porque não há uma notícia para debatermos. O zoom de que Christian Horner poderia cair do posto de team principal da equipe fabricante de energéticos. Horner, cabe lembrar, balançou bastante no começo de 2024 quando estourou o escândalo sexual envolvendo ele e uma funcionária
que já foi afastada da equipe, que fez uma denúncia interna sobre o tema. O assunto tomou proporção global e agora o tema é tratado na Justiça da Inglaterra sob sigilo. Enquanto isso, a equipe tem que lidar com questões técnicas e reclama bastante da McLaren, como eu falei no tópico anterior, mas reclama também peronomútil, porque, como eu falei, não fez nenhum protesto formal, tem seu nome no noticiário também, evidentemente pelo extensivamente debatido risco de perder Max Verstappen para Mercedes ou para Aston Martin. Isso, inclusive, foi tema do vídeo principal da semana passada, na terça-feira. Não viu ainda? Vale ver, porque o assunto segue atual. Hoje, a Ford, que está desenvolvendo junto com a Red Bull o motor para a temporada de 2026, veio a público dizer que seu compromisso com a Fórmula 1 e com a parceira é sério, que os objetivos iniciais do programa, inclusive, foram expandidos. No começo, a Ford ia desenvolver mecanismos de recuperação de energia e um software de gerenciamento do motor, mas agora também está fabricando um motor a combustão interna. E a Ford disse mais: sabíamos desde o começo do risco de perder qualquer um dos profissionais, inclusive Horner, Verstappen ou Newey. O que me põe a pensar se isso não é um recado já para, caso Horner caia, nosso compromisso é sério, porque afinal de contas, todo mundo está pensando no risco de perder o Verstappen, noticiamos isso aqui inclusive, mas o nome do Horner foi colocado na frase. A Red Bull dominou essa era do efeito solo, sendo campeã de pilotos 22, 23 e 24 com Max Verstappen e de construtores 22 e 23. Perdeu ano passado para a McLaren nos construtores e nesse ano corre risco sério de ser terceira ou possivelmente quarta. Seria por isso que Horner estaria ameaçado. Mas no momento isso não tem passado de um burburinho de redes sociais. Nenhum jornalista sério, nenhum grande site, nenhum portal trata disso como notícia. Não só não trata como notícia, como não trata. Lewis Hamilton comentou sobre sua trajetória na Ferrari correndo pela primeira vez em casa. Imola é a casa da Ferrari para todos os fins. E disse que não imaginava quão difícil seria a trajetória. Hamilton está de casa nova e não vem sendo um começo fácil. Bom resultado mesmo apenas na China, quando ele fez a pole para a sprint e venceu a corrida curta. E ele disse, estas são precisamente as aspas: eu previ que seria muito difícil porque já entrei em uma equipe nova antes. Entrei com uma mente muito aberta, eu não sabia o quão difícil seria, eu sabia que seria desafiador e é o mais desafiador possível em todas as frentes. A Ferrari está diante de um dilema e possivelmente uma decisão já foi tomada. Fred Vasseur, na pré-temporada ainda e quando o carro foi lançado, disse: em 5 corridas a gente vai tomar uma decisão, se foca algum esforço ainda no carro de 2025 ou se parte com toda a força em direção a 2026. Ganhos de curto prazo, a gente sabe, podem influir depois numa geração inteira de carros. Por isso que várias equipes, Aston Martin, Williams, James Vowles disse isso essa semana, e agora a Ferrari, já estão tomando rumo dos próximos carros. Afinal de contas, de nada adianta vencer uma ou outra corrida, fazer um pódio e etc, melhorar uma posiçãozinha ou outra nos construtores agora e prejudicar suas chances de vencer campeonatos, de repente, 2026, 27, 28, 29 e 30. A Ferrari prometeu trazer atualizações nesse final de semana, no final de semana que vem em Mônaco e também uma asa dianteira nova para Barcelona, onde a maioria das equipes deve trazer grandes pacotes de atualizações, especialmente porque entra em vigor a nova diretiva técnica da FIA, deixando mais rigorosos os testes de flexibilidade na asa dianteira. E Fred Vasseur acha que isso pode transformar a ordem das coisas. E quando eu ouço esse tipo de declaração, ou quando alguém escreve coisa parecida nos comentários, eu sempre penso: isso é uma análise ou isso é uma torcida? No caso do Vasseur, certamente é torcida. George Russell, que é o presidente da GPDA, Grand Prix Drivers Association, a Associação dos Pilotos de Grandes Prêmios, criticou, mais uma vez, pesadamente a FIA e seu presidente. O apêndice B do ISC, International Sporting Code, Código Desportivo Internacional da FIA, teve alterações e a federação aumentou substancialmente as punições para o caso de xingamentos, incluindo multas, penalidade de tempo no cronômetro e até o banimento por uma corrida. Isso gerou indignação não apenas entre pilotos de Fórmula 1, mas também no Rally. E aí as mudanças sofreram mudanças, isso mesmo. E os valores das multas caíram em 50% e foi acrescentada a possibilidade dos comissários isentarem os pilotos
de punições desportivas. E Russell, então, disse: acho que as mudanças iniciais nunca deveriam ter acontecido. Então estamos falando de uma situação em que as coisas foram revertidas porque era um pouco ridículo no início. Claro, estamos falando em ver as coisas voltarem a ser como deveriam, mas nunca deveria ter sido assim, se é que faz algum sentido. Então parece um pouco errado agradecer pelas mudanças quando não deveríamos estar nessa situação desde o começo. Ben Sulayem, vale ressaltar, está em campanha pela sua reeleição para a presidência da FIA. O mandato acaba no final deste ano. É um processo super complexo. Só montar a chapa já é difícil e ele vem manobrando para tentar aprovar regras que mudariam e deixariam mais difícil ainda que alguém conseguisse montar uma chapa para enfrentá-lo. E nessa semana surgiu o nome de um candidato de oposição, aparentemente unindo todos os interessados em que Sulayem caia: Carlos Sainz. Calma, o pai. Sainz é um multicampeão de rally, um nome conhecido no mundo todo e alguém que aparentemente estaria disposto a jogar o jogo e não incomodar o interesse da Fórmula 1. Sulayem não vem sendo detestado pela Fórmula 1 e por demais categorias de graça. Desde os anos 2000, forçada pela Comissão Europeia, a FIA abriu mão de tocar comercialmente qualquer das suas categorias, deixando isso na mão de empresas como, por exemplo, a FOM toca a Fórmula 1. E outras empresas tocam outras categorias, como o WRC, o WEC e etc. Pois bem, a FIA está tentando ela mesma promover um mundial de rallycross, o que vem despertando preocupação, porque seria a FIA rasgando um combinado não só com a Fórmula 1, como com outras empresas mundo afora. Isso, evidentemente, tem irritado muita gente, porque como é que você vai vender direitos de televisão por décadas para frente, sabendo que tudo está em cima de uma base que alguém pode pegar e chacoalhar o tabuleiro? É muito difícil que surja um candidato de oposição, mas o mero fato de que tenha aparecido um nome razoavelmente forte, já é um indício de que Sulayem irritou tanto as pessoas que até o que parecia impossível de repente está sobre a mesa. Mas o mais engraçado de tudo é o salto triplo mortal que algumas pessoas dão para falar que a Fórmula 1 virou Nutella geração Z e etc, quando quem está promovendo, por exemplo, essas proibições de palavrões, joias e etc, é um cara que nada tem de geração Z. Nosso amigo Sulayem não é tiktoker, não pinta o cabelo de azul, não segue o Felipe Neto, e é ele que vem tocando essas iniciativas, e a Fórmula 1 vem resistindo a essas mudanças escrotas. Então é preciso que vocês, amiguinhos, nos ajudem explicando para alguns iluminados na caixa de comentário que as coisas não são bem assim. Da mesma forma que eu digo aqui, os comentários mais absurdos que eu recebo não são da geração Drive to Survive, são de gente que assiste Fórmula 1 há muito tempo e se acha dono da verdade. E deixo para encerrar esse tópico um ponto muito importante. Você sabia que 45% das pessoas que assistem Fórmula 1 hoje em dia o fazem há menos de 5 anos? Pois é, a Fórmula 1 não é de uma determinada faixa etária. A Fórmula 1 é de todos nós. Que bom! Amanhã já tem carro na pista, 8h30 da manhã, o treino livre 1, meio-dia, a segunda sessão. Sábado os horários são 1 hora mais cedo, 7h30 o TL3, 11 horas da manhã a classificação. E no domingo, 10 horas da manhã, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, mas 15 minutos antes, abrimos nossa transmissão. Eu nos comentários, Matheus Ornelas na narração, no nosso projeto de transmissão paralela em segunda tela, outro canal. O seu outro canal, no meu mesmo canal de sempre. Esse aqui, para você acompanhar com uma transmissão diferente a Fórmula 1. Você liga lá, na Band, na F1 TV, continua olhando para onde você sempre olhou, mas escuta a gente nos comentários. Fizemos as 6 últimas corridas do ano passado, e já fizemos as 6 primeiras desse ano, 15 minutos antes, e espero vocês no nosso projeto outro canal. Sábado eu já deixo o link da live nos comentários para você já não precisar ficar procurando. Nessa semana, muita coisa aconteceu por aqui. No domingo, tivemos equipes que amamos contando a história completa da Sauber, de 1970 a 2025, porque no ano que vem ela deixa de ser Sauber para sempre. E será Audi. Na terça-feira, Engenhocas 3, a continuidade da saga que é um best-seller aqui do canal, contando de mais 10 grandes projetos malucos da história da Fórmula 1. E na quarta-feira, já que estamos em mês das 500 milhas de Indianápolis,
uma história sobre a Indy 500, de quando Al Unser, o pai, venceu a corrida no Super Oval de Indiana a bordo de um show car que estava num hotel na Pensilvânia, já aposentado, e foi trazido de volta. E venceu. É mole? Pois é, outros tempos. Por aqui a gente segue em programação contínua, cobrindo o final de semana de Fórmula 1. Tem vídeo hoje, tem vídeo sexta, sábado e temos 2 lives no domingo. Além do outro canal, às 18 horas a gente volta para comentar a corrida, tudo o que aconteceu dentro e fora da pista, responder suas perguntas, seus superchats, das risadas de sempre e, fique sabendo, bem-vindo parceria nova por aí. Tá na iminência de chegar aqui em casa, só vou fazer um anúncio depois que chegar, trazendo mais brindes para os nossos assinantes. Assinante aqui, não sei se você sabe, tem benefícios. Vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives, sempre que aparece alguma coisa extra por aqui eu sorteio, além de 3 livros da editora Gulliver, 3 miniaturas da Fórmula Collection e não posso ainda contar, mas vocês vão ficar malucos quando souberem o que a gente vai começar a sortear aqui para nossa galera. Para concorrer, você tem que ser membro assinante do canal. Temos o botão aderir ou seja membro, o link também tá lá embaixo na descrição. São 4 planos. Todos os planos têm benefícios. Ver os vídeos em Premiere e a prioridade de resposta nas lives é padrão para todo mundo. E do plano Paddock Pass para cima, você ainda tem acesso a um grupo de WhatsApp comigo, com o Houston e com 220 e poucos malucos por lá. No total, já somos mais de 700 membros. Corre lá então, que vale a pena. Fechado? Então, deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, porque essa relação só funciona com as 2 pontas ligadas, conectadas, fazendo sua parte. Eu faço vídeo, queimo o gogó, fico fazendo pesquisa e editando até tarde da noite aqui. Você senta aí, assiste quando acaba o vídeo, deixa o like, deixa a hypada e deixa um comentário. Pra quê? Porque o comentário é muito importante pro algoritmo entender que você vê até o final do vídeo, assistiu, gostou e etc. Comenta, por exemplo, se você acha que o Hélio Castro Neves tem condição de ganhar a 5ª Indy 500, se o Oscar Piastri já é campeão para todos os fins, se o Verstappen ainda pode reagir, se ele vai sair da Red Bull, se o Hamilton ainda vence uma corrida na carreira de vermelho Ferrari. Não quer comentar nada disso? Conta de onde nos assiste, deixa um emoji, qualquer coisa. Sua contribuição, qualquer que seja, é muito bem-vinda. Falando em contribuição, estamos concorrendo ao prêmio IBEST e nunca vi uma escalada assim. Terça-feira passada, quando eu estava fazendo curso de pilotagem lá em Interlagos, inclusive tem vídeo exclusivo para assinante da minha onboard e também fazendo um relato para vocês de como foi o curso, eu fiquei sabendo que a gente estava como indicado, estávamos em 240 no ranking. Aí avisei a galera, estamos concorrendo e sabe como é que é? Tamo competindo. Falei pra galera, votem em nós. No dia seguinte a gente era 49º no ranking. Depois 29, 28, 12, 10, 9 e estamos no 8º lugar. O ranking atualiza a cada 24 horas. Então, quer ajudar a gente a dar um salto de mais algumas posições aí rumo ao topo? Senta o dedo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, logo depois do título do vídeo. Você já clica lá, vota na gente. Pode votar todo dia. E até o dia 13/6, se a gente estiver entre os 20, a gente classifica, tipo Q1, Q2, Q3 da Fórmula 1 e vamos para a próxima fase. Para não ficar de fora de nada do que a gente faz por aqui, já sabe, canais de notificação no WhatsApp, no Telegram e no Instagram, todos com milhares de pessoas inscritas, sendo notificadas no seu telefone de cada coisa que a gente faz por aqui. Além disso, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, link lá embaixo também na descrição, onde tem conteúdo o tempo todo. Fechado? Nós nos vemos por aqui ao longo de todo o final de semana. Sexta, sábado e nas lives de domingo. Valeu e aquele abraço.